Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Evolução Natural. E hoje eu tô aqui com a nossa economista-chefe, a Tatiana Pinheiro, pra gente falar sobre essa semana bem movimentada, que foi o pacote fiscal. Seja bem-vinda, Tati, mais uma vez aqui pra gente falar. E eu tô com bastante expectativa com esse podcast. Ah, é? Então tá. Pelo menos alguém tá com expectativa positiva, né? A Eu respeito não desse sei se é podcast. positiva, né? Mas a gente Entendi. Eu prometo que no final do podcast a gente vai vir com notícias positivas. Ah, boa. Bom, para começar, a gente viu aí, né, o anúncio do pacote de gastos, estava uma expectativa super grande em cima dele, mas gerou muita discussão, movimentou os mercados, dólar fez aí história, né, passando dos R$ 6. Então, a gente também vai ter o Copom, né, no dia 11 e, obviamente, vai ter impacto disso. Então, eu queria entender um pouco com você, primeiro falando para o câmbio, como que esse anúncio ele pode seguir impactando a economia e mesmo ainda dependendo da aprovação, né? Tanto do Congresso do Senado, quais são os impactos que a gente ainda vai ver até a aprovação acontecer? Olha, o pacote e o problema todo né, e essa pressão que a gente está vendo no mercado, ela é por conta que foi gerada uma expectativa muito grande, né? Afinal de contas, foram 4 semanas, quase 5 semanas na expectativa do pacote. Então, você teve muita notícia sobre o que viria no pacote, quais as medidas serem adotadas. E, no final, o que aconteceu foi que tem algumas ausências que as pessoas davam como líquido e certo que ia aparecer no pacote, que ia fazer parte desse ajuste de corte de gastos e que não apareceram. Por exemplo, não teve nenhum tipo de mudança, não faz parte do pacote proposta de mudança no seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, ele atingiu um gasto historicamente mais alto, né? Tá engargalado. Num momento onde o mercado de trabalho está superaquecido, né? A taxa de desemprego divulgada aí do mês de outubro, na casa dos 6,2, é a menor taxa de desemprego da história que a gente tem aí datada do IBGE, muito abaixo do que a gente estima de taxa de desemprego natural para o Brasil, ou seja, é um mercado de trabalho aquecido, onde, teoricamente, de acordo com o livro Texto de Macroeconomia, quem procura emprego, quem quer trabalhar consegue emprego, que é o famoso pleno emprego. E por que se gasta tanto com seguro-desemprego? É bem contraditório. Mesmo que esse emprego está sendo gerado com carteira de trabalho, que é quem tem acesso ao seguro-desemprego, mesmo assim. Por que as pessoas precisam de seguro-desemprego se elas conseguem facilmente trocar de emprego? Então, era uma coisa necessária e seria positivo se aparecesse aí mudanças na regra, né? Repensar a concessão do seguro-desemprego. Outra coisa que todo mundo dava como líquido e certo e que acabou não aparecendo, apareceu só parcialmente, é o uso de um fundo para a educação chamado Fundeb, para dentro do orçamento de educação, compondo mais para os gastos de educação. Isso acabou não aparecendo. O que apareceu é o uso desse Fundeb para uma parte do orçamento de educação que é o vinculado à educação de tempo integral. Então, a gente calculava se aumentasse o uso desse Fundeb para o orçamento de educação, a gente poderia ter 13 bilhões de economia no curto prazo, já em 2026. E o que acabou vindo no pacote foi uma economia, pelo esse uso parcial do Fundeb, só de 5 bilhões. Então, teve algumas frustrações. O pacote foi menor, né? Além disso, né, você tem a confusão dos temas, né? Então, um pacote de corte de gastos que estava sendo super esperado pelo mercado, 4 semanas, sendo anunciado ao mesmo tempo da antecipação de uma conversa sobre reforma tributária da renda, que não vai ser enviada agora, que só vai ser enviada no ano que vem, que é um outro tipo de assunto. Gerou não tem confusão, nada, né? a ver com corte de gastos. Sim. Né? Mesmo porque a reforma tributária da renda, né, a ideia é não gerar nem mais nem menos, né? Melhorar como é que se tributa a renda, mas de uma maneira que você não gera mais tributação e nem perde a arrecadação.
né? Então esse era um tema que não era para ter aparecido agora, né? Então aí você junta um pacote que frustra em alguns pontos o corte de gastos, que não tira a incerteza da viabilidade do arcabouço fiscal, das regras de controle de despesas no longo prazo, com essa história de reforma tributária da renda que pode adicionar mais gasto, porque pode gerar perda de renda, o mercado tem dúvidas do como é que é a aprovação disso no Congresso, junta essas duas coisas, deu o resultado que a gente está vendo agora, com a taxa de câmbio bastante pressionada, taxa de juros pressionada, a Bolsa sofrendo, não tem muita escapatória, né? Faltou o incremento na credibilidade, na condução da política fiscal, e foi adicionado mais a incerteza, porque agora é dado como líquido e certo que essa proposta de redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, ela vem. Só que ela, de acordo com o ministro da Fazenda, o custo, né, a queda da arrecadação que se estima por conta dessa isenção é de 35 bilhões. E aí eles pretendem fazer recomposição, né, recompensar essa perda com taxação em outros pontos, mas tudo isso depende da aprovação do Congresso, e o mercado tem uma grande dúvida se não se aprova a isenção do imposto de renda para R$ 5.000 e não se aprova, né? Deixa de se aprovar as medidas compensatórias para isso. Deixar de arrecadar. Aí é um rombo de 35 bilhões em cima de uma situação que já estava desequilibrada. Sim. Bom, diante dessa volatilidade toda que você falou de todos os indicadores, como que você está vendo aí o fluxo de investimentos estrangeiros no Brasil diante disso? Não só do estrangeiro, mas como do local também. É mais cautela, né? O cenário, infelizmente, o pacote de corte de gastos, que tem seus méritos, tá? Eu só falei do que frustrou, mas tem alguns pontos bastante importantes e simbólicos. Por exemplo, mudar a regra de reajuste do salário mínimo. A gente sabe que esse é um assunto muito especial pro governo PT, né? Pro partido PT. É uma bandeira muito importante, né? Adequar a regra do reajuste do salário mínimo à regra de evolução das despesas é um ato simbólico bastante importante, além de gerar uma economia no gasto relevante. Por quê? Porque quase todos os programas sociais e a Previdência são vinculados ao reajuste do salário mínimo. Então, efetivamente vai gerar uma economia, né? Então, tem seu mérito. Teve seu lado bom, Teve seu lado bom. O problema foi a confusão de temas no anúncio, né? Foi a soma da expectativa durante muito tempo, né? Um mês esperando esse corte de gastos, com essa confusão de dois temas que concorrem, né, na cabeça das pessoas, né? Essa confusão de tema, essa expectativa, essa confusão de tema, ela adicionou incerteza na mente dos investidores, seja o local, seja o estrangeiro. Então, a postura é de mais cautela. O que eu estou esperando é um investidor local e estrangeiro bastante cauteloso com o que vem as cenas dos próximos capítulos, porque com o efeito desses 2 últimos dias nos mercados, claramente o governo ele vai ter que fazer novas ações, ele vai ter que recuperar fazer pouco essa confiança, né? Isso, exatamente. Ele vai ter que anunciar novas medidas, né? Ficou um gosto de que assim o governo precisa agir e fazer novas medidas e incrementar o pacote de corte de gastos para frente, para voltar a trazer o mínimo de normalidade para os mercados. É necessário isso, é necessário essa atuação do governo, né? Então, e até que essa atuação do governo aconteça, obviamente os investidores vão ser mais cautelosos, e essa é a postura correta. A gente tem que ser mais cauteloso até que a gente veja os próximos passos, os próximos capítulos dessa novela. Bom, falando de juros, a gente sabe que vai ter reunião do Copom dia 11. Galípolo falou até super enfático de que o foco é em conter a inflação, manter a meta, mas a gente viu uma explosão da curva de juros
né, batendo 15%. E já se fala que na reunião do dia 11, que se esperava 0,5 para as próximas reuniões, de manter nisso aí, já se fala em 0,75. Né? Como que você está vendo isso e quais são os impactos que isso pode causar? Então, né, foi esse cenário de adição de incerteza pressionou o câmbio, mas pressionou a curva de juros, pressionou o que os investidores e o que os analistas esperam acham que é necessário de resposta de política monetária para conter a inflação, obviamente, porque se você tem uma depreciação cambial muito forte, isso sinaliza pressão inflacionária à frente. E o Banco Central, o trabalho dele é fazer a convergência, garantir a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante de política monetária, que são 18 meses. Não, e sobrou para o Roberto Campos essa última reunião. Sobrou para o Roberto Campos essa última reunião e sobrou para o novo Banco Central fazer essa equação de, dado todas as pressões que a gente tem, mesmo assim, nesse cenário, garantir que a inflação ela é convergente à meta em algum momento do tempo. Né? E aí explica por que o mercado ontem começou a precificar, o mercado de juros começou a precificar que o Banco Central vai subir aí de agora até ao longo de 2025 a Selic para 15%, porque realmente isso é uma coisa que eu tenho colocado nos nossos relatórios, tenho falado com os nossos clientes que estão nos ouvindo aí, alguns já me viram falando sobre esse tema. Câmbio a 6 ou até acima de 6, ele traz uma pressão inflacionária muito grande, né? Com o câmbio a 5,80, a gente viu essa mudança de inflação no atacado, né? O IGPM, os IGPs, eles acumulavam deflação de 3% até março desse ano. Agora, em novembro, né, os IGPs estão acumulando inflação de 6%. Então, a gente teve essa reversão de 3 de deflação para 6 de inflação. Isso com aquele câmbio lá que subiu para 5,80. Essa reversão, menos 3, deflação de 3 para 6% no atacado, sinaliza pressão inflacionária para o consumidor, no varejo. Né? Agora, isso é com aquele câmbio que escalou para 5,70, 5,80. Ainda tem mais, se o câmbio ficar em 6, teria mais pressão inflacionária por vir. Né? E quando você faz essa conta e você coloca isso nas réplicas de modelo do Banco Central, a resposta que a função reação do Banco Central ela dá é que essa Selic tem que ser ajustada para a casa dos 15% se o câmbio ficar na casa dos 6 ou um pouco mais pressionado que 6 por dólar. Né? E o que o mercado fez ontem? Ele pegou e fez esse ajuste nas expectativas. Vai ser isso? Não necessariamente. A gente está precisando de novas notícias, né? Dependendo das novas notícias, no campo fiscal, esse cenário pode ficar mais ameno, né? E não ser necessário o Banco Central ter que subir, dar fazer uma alta de juros tão forte como essa de 15%, que vai ser bastante restritiva para a atividade econômica. Exato. Né? Então, precisa de mais notícias. Eu estou esperando mais notícias da parte do governo para a área fiscal. E um outro aspecto, e aí já entra nas boas notícias desse podcast, que pode ajudar o Brasil, é o cenário internacional. Né? Eu quero puxar já agora. Nós somos uma economia emergente. Então, lógico que o que a gente faz dentro de casa é muito importante para definir cenário, mas os ventos externos também são importantes para definir o cenário doméstico. Né? Às vezes os ventos externos são contrários e às vezes eles são favoráveis. Né? Então, o cenário internacional ele pode sim também contribuir para o nosso cenário aqui doméstico não ser tão pressionado assim. Então vamos falar de cenário internacional, vamos trazer notícia boa. Bom, esse é o último podcast de macroeconomia do ano. A gente vai trazer aqui um pouquinho de perspectiva de 2025, mas a gente vai gravar um no início do ano que vem para falar bem isso. Mas quando a gente olha para internacional, Trump vai assumir, tá parecendo que é um Trump 2.0, com algumas medidas diferentes. Como que você acha que isso tudo pode impactar positivamente o Brasil? Traz aqui essas notícias boas para a gente olhar para a nossa festa de final de ano com mais alegria.
Sim. Olha, parece, a gente sempre teve isso como premissa, né, como hipótese para o nosso cenário de 2025, que seria um Trump negociador, né? Inclusive, eu acho que eu falei aqui Uhum, falou. num podcast anterior, que seria um Trump negociador, não seria um Trump 2016. Por quê? Porque ele recebe uma economia forte, sólida, que era uma coisa diferente. Lá em 2016 ele recebeu uma economia fraca, então ele tinha pressão por dar notícia, né? Mostrar que ele estava protegendo a economia e tal. Agora não, agora é uma economia forte, é uma das únicas economias do mundo que cresce em produtividade. Tanto que eles conseguiram trazer a inflação para a meta sem causar um grande enfraquecimento no mercado de trabalho, esfriamento da atividade, dos negócios por lá. Bolsa Americana, que Tá nos aí. mostra, Uhum. né, o quanto que a economia lá está forte. Então, ele não tem essa pressão, muito pelo contrário, ele tem uma economia que está bastante forte. Os efeitos de uma política mais agressiva, seja em aumento de tarifa de importação, seja com relação às regras imigratórias, ele já sabe os resultados, ele e o resto do mercado, tanto que o que a gente viu foram todas as análises dos economistas de mercado, da academia, colocando na conta, pegando o plano de governo dele, fazendo conta e falando assim, olha, vai causar pressão inflacionária nos Estados Unidos e vai causar queda de produto. A queda de produto não vai ser tão relevante como em outras economias, mas vai causar. E a inflação, sim, vai ser uma das inflações mais pressionadas. Então, ele também sabe os resultados de uma política mais agressiva. E, por último, em 2027, tem eleições para Congresso lá. Aqui no Brasil, as eleições de Congresso são casadas com a eleição para presidência. Então, em 2026, a gente vai ter eleição para presidência, para governador e para o Congresso. Lá nos Estados Unidos, tem um midterm, né? Tem uma eleição de Congresso que acontece no meio do mandato do presidente. E se a economia tiver de outra forma, em 2027, isso é ruim para o Partido Republicano como um todo, né? Agora o Partido Republicano vai ter maioria no Senado e na Câmara, mas pode ser que em 2027 uma política muito agressiva de tarifa e contra a imigração poderia levar a uma situação de inflação mais pressionada e menos atividade que faria os republicanos perder essa Sim, dá maioria uma no Congresso, esvaziada. né? Então esses 3 pontos justificavam para a gente a maior probabilidade do Trump ser negociador. Mas era uma hipótese de cenário. E aí o que aconteceu? A gente está vendo a nomeação do governo, né? Então, realmente, ele colocou nomes duros, tanto para atuar na imigração como na política de comércio, mas no Tesouro Nacional, como secretário do Tesouro Nacional, acho que esse é a grande sinalização positiva, ele colocou uma pessoa bastante técnica e moderada, que é o Bessem. Né? Que vem do mercado financeiro, entende A dinâmica a toda. dinâmica do mercado, tem uma história acadêmica, é reconhecido como uma pessoa bastante moderada e muito capaz para a pasta. Então, quem protege ali as joias da coroa, ele coloca uma pessoa ponderada. Esse é um primeiro sinal. O segundo sinal é que como que mostra que ele é negociador mesmo. Ele colocou nomes duros aonde ele quer impulsionar os outros países, quer incentivar os outros países a virem negociar. Né? Então, colocou nomes duros ali na imigração, ali no comércio internacional. O que aconteceu? O México já começou a conversar com ele, mesmo antes dele se tornar presidente. A posse dele vai ser em janeiro, mas ele saiu na imprensa falando assim, tive uma ótima conversa com a representante do México, foi muito produtiva, ele mesmo falando isso, né? O Canadá já mandou uma sinalização de que vai monitorar mais a fronteira com os Estados Unidos, que realmente está muito porosa, né? A União Europeia, via Lagarde, já também sinalizando que vamos negociar. Né? Então, ele fez a movimentação justamente para trazer para a negociação e todos os envolvidos, os mais afetados, estão realmente antecipando as conversas. Então, parece que é realmente um Trump negociador. E o que isso é importante para nós?
né? O que importa pra gente de toda essa minha conversa Isso. bonita, né? É que, assim, um Trump negociador, então são políticas de migração, política de... uma sinalização, né? De política de migração, política de aumento tarifário, vai ser uma coisa mais tão contida, mais negociada, não vai ser a lá 2018, 2019, que era, é isso, pá! Depois conversa, né? E aí, num ambiente mais negociado, você tem menos solavancos. Então, menos solavancos vindos lá de fora, o que é bastante importante, porque a gente já tem os nossos, a gente já tem os nossos, né? Menos impacto efetivamente de pressão inflacionária, porque a volta da guerra tarifária, ela não seria só inflacionária para Estados Unidos, ela seria inflacionária para todo mundo, inclusive para o Brasil. Né? Ela não traria somente queda de produto nos Estados Unidos, ela traria queda de produto para todos os países, principalmente exportadores de commodities, que é o nosso caso. Então, menos solavanco e uma política mais suave, com menos pressão inflacionária vinda de fora e com menos perda de produto também vindo de fora. Né? Então, o vento de fora soprando mais favorável, porque aí dá espaço para que o pano de fundo do cenário internacional no ano que vem seja esse movimento de corte de juros. E movimento de corte de juros é notícia positiva para país emergente. Né? Porque aí a taxa livre de risco está mais barata, né? Então a nossa taxa de juros, se a gente conseguir alcançar aqui um equilíbrio doméstico, a nossa taxa de juros mais elevadas, ela deve conseguir atrair mais capital. Mas, obviamente, lembrando, né, que eu falei, precisa reequilibrar, a gente precisa ter aí um mínimo equilíbrio doméstico. Até lá, a gente vai ter investidores mais cautelosos. Mas se a gente alcança aí esse ponto de equilíbrio doméstico, esse pano de fundo de corte de juros lá fora, ele ajuda vir reservas, né? Vir capital aqui para o Brasil. O que seria um ponto de equilíbrio para a gente quando a gente fala de câmbio e juros para o Brasil? Olha, a gente tem que os agentes, eles têm que conseguir olhar para a economia brasileira e ver possibilidade de corte de juros no Brasil no médio prazo. Tudo bem subir um pouco, mas tem que ter tem que ter a luz no fim do túnel, tem que baixar. Tem que ter uma perspectiva, não é assim, tem que baixar. As pessoas têm que olhar para a economia e ver espaço no médio prazo para corte de juros. A gente tem que sair desse cenário que a gente está hoje, de que o que está precificado sobe juros e fica nesse patamar elevado eternamente, né? Então, tem que chegar, a gente tem que fornecer essa ideia, essa perspectiva de que há espaço para corte de juros no Brasil no médio prazo, né? E como é que a gente faz isso? Ajustando as contas públicas, ajustando receitas e despesas, ajustando principalmente as despesas, que é o foco da atenção dos mercados agora. O governo ele vai ter que vir com novos pacotes, aí, com novas medidas de ajuste. Bom, Tati, é isso. Acho que te vejo agora em janeiro. Sim. Né? E esperamos que com todas essas notícias bem mais acomodadas, para que a gente consiga ter o 2025 com um pouco mais de equilíbrio, o cenário internacional ajudando, e aqui, como você mesmo falou. Obrigada. Obrigada, digo eu. Boas festas pra gente, para vocês, nossos clientes que nos acompanham, e vamos torcer aqui para um 2025 mais promissor. Isso aí. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. A gente se vê em 2025 para falar de perspectivas econômicas. Até lá!